Bom, tô aqui de novo dessa vez para falar a respeito de Juan Nardoni. Afinal, César Luiz Merlo, que é uma espécie de Fabrício Romano das Américas, compartilhou a notícia ontem, divulgou que o Santos fez uma proposta muito agressiva para contratar o primeiro volante do Racing. E aí, assim, fui conversar com quem entende, né? Fui conversar com quem conhece o jogador. Eu tenho alguns amigos que são aficionados por futebol sul-americano e tudo mais e confio muito neles. E claro, fui fazer minha própria pesquisa com relação também ao Juan Nardoni. E tenho mais para falar para vocês aqui do que com relação apenas ao que eu pesquisei, ao que eu acho que é interessante, mas com relação a esse dinheiro que o Santos ofereceu e o que ele pode significar. E aí, claro, não é informação, mas é feeling, tá? Vamos com calma. Juan Nardoni é um jogador, é um primeiro volante que joga na Argentina, no Racing, há 2 temporadas, está fazendo a sua 3ª temporada pelo Racing. Começou agora, ele tem 2 jogos na temporada 2025 pelo Racing, pela Copa da Liga lá da Argentina, que é o primeiro torneio que eles disputam no ano. Ele veio do Unión, ele foi revelado ali em 2021, quando ele tinha só 17 para 18 anos, ele já jogava no Unión, jogou 2 temporadas pelo Unión. A primeira temporada ele fez 32 jogos e deu 5 assistências. A segunda temporada ele fez 44 jogos, fez 1 gol e deu 1 assistência. Chamou a atenção do Racing, que o contratou, e a primeira temporada dele pelo Racing é em 2023, ele joga 47 jogos na primeira temporada com 2 gols e 4 assistências. E a temporada passada ele joga 36 jogos, faz 2 gols, dá 2 assistências. É um jogador que tem um número de jogos bastante interessante na Argentina, sempre acima dos 30 jogos, desde que ele foi revelado. Os números eu achava bastante interessante e eu fui tentar entender, porque muito se dizia que o Santos teria interesse no Almendra, que era um cara que eu sempre me chamou a atenção, mas é um cara que sai mais pro jogo e é um cara também que dizem que o fora de campo, o extra-campo dele é um tanto quanto complicado. Então eu fui conversar. Bom, conversei, uma das pessoas com as quais eu conversei é o Edu, que aqui trabalha comigo, e ele adora essa coisa de mapear jogador, de não sei o quê. Falou, cara, esse cara é um absurdo, pra mim é superior ao Aníbal Moreno do Palmeiras, tem o mesmo combate, mas tem uma qualidade com a bola no pé muito acima, e cara, tem só 22 anos. Ele falou, olha, eu acho que ele será melhor do que o Paredes, que é um outro cara que o Santos, a princípio, divulgado por algumas pessoas, né, da imprensa aqui brasileira, se interessou a partir da relação do Paredes com o Neymar. Fato é que o Neymar tem um contrato até o meio do ano, ninguém sabe hoje, nem o próprio Neymar sabe se fica, essa é a verdade. E o Paredes tem contrato até o meio do ano com a Roma, já pode assinar um pré-contrato, o Boca Juniors negocia. Acho que se o Neymar renovar, acho que existe uma boa chance dele vir para o Santos, a depender de como estará o Santos até lá, de qual jogador que o Santos estará para a posição, mas eu sempre tive no Paredes, isso porque a Roma não quer liberar agora, tá? É importante dizer, mas eu sempre tive no Paredes um craque. Um cara que, jogou Copa, atual campeão da Copa do Mundo, um cara técnico, um cara que não é tão mordedor, mas que é um cara que desarma muitas vezes se antecipando, ocupando espaço, leitura de espaço muito boa, uma finalização de fora da área que é brincadeira, tecnicamente um absurdo. Eu adoraria ver o Paredes com a camisa do Santos. Para mim, se o Paredes chegasse amanhã, ele já chegaria com status de melhor camisa 5 do futebol brasileiro. Você pode pegar de qualquer clube que você quiser no futebol brasileiro. Não existe um camisa 5, na minha opinião, tão bom quanto o Paredes. O Santos teria o principal melhor camisa 5 do Brasil. Pois então, fui olhar esse que era o cara que o Edu me dizia que poderia vir a ser no futuro. Paredes tem 30 anos. O Juan Nardoni tem só 22. Superior ao Paredes. Fui olhar. Eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a qualidade desse moleque. Primeiro que é um tanque de guerra. O cara é um trem, como se dizia que o Zé Rafael era no Palmeiras. Um trem. Bota no corpo, esquece. E uma qualidade, irmão, pra sair jogando, pra dar passe, pra furar, quebrar linha, pra dar continuidade no jogo, pra proteger a bola, que poucas vezes a gente vê jogadores com essa qualidade atuando aqui no Brasil. Tanto é que, segundo o César Luiz Merlo, o Santos fez uma proposta de 8 milhões de dólares e o Racing negou, mas, segundo o Merlo, o Santos estaria preparando uma nova investida. E aí é uma outra seara que eu gostaria de entrar. Uma investida
de 8 milhões de dólares num jogador de 22 anos argentino. Muito interessante, porque o Santos pode ter até uma revenda. Eu tava vendo aqui, dando uma estudada sobre o jogador, ele já tem dupla nacionalidade, ele também é italiano. Então, o Santos poderia ganhar dinheiro. Mas da onde viria a grana para o Santos pagar? Na atual situação do Santos. De vez em quando dá uma atrasada na imagem de alguns jogadores aí, tá? Informação, de vez em quando dá. É o Santos agora se propondo a pagar mais de 4 milhões por mês ao Neymar. Claro que isso pode ser... O Santos pode se pagar dependendo do sucesso do marketing com o clube. Agora sim, a questão é... O Santos está trazendo muita gente também. Da onde está saindo essa grana? Da onde vem esse dinheiro? É o Santos acertando com o David Washington, aí é o Verón emprestado, aí é o Barreal, aí é o Tiquinho que comprou a parte da negociação com o Botafogo. Da onde tá vindo? Isso começa a acender o alerta nas pessoas. Para aí, mano. Será que isso já é um sinal de SAF árabe no Santos? As pessoas perguntam. Será que isso é um sinal já que a SAF árabe tá rolando no Santos ou não? Então, eu acho que não. Não há nenhum sinal disso. Pelo menos assim, com relação às minhas apurações, com relação às apurações das pessoas sérias que cobrem o Santos. Mas eu fico pensando, será que então é os dirigentes querendo meio que quebrar o Santos para tornar mais fácil uma venda para a SAF? Eu não sei. Porque assim, ou é o Santos assim negociando um pagamento muito parcelado, que não necessariamente esse dinheiro teria que sair dos cofres agora. Fato é que se o Santos faz uma proposta de 8 milhões de dólares por um volante, está disposto a aumentar essa verba, é porque o Santos está contando com algum dinheiro. E que dinheiro é esse? Uma pergunta que a gente tem que fazer. Fato é que o Santos tem que virar SAF urgente. E fato é que o interesse da SAF árabe no Santos não é mera especulação. Isso é informação de muita gente importante. Isso saiu no L'Equipe, por exemplo, que é um dos principais jornais esportivos do mundo. Ademir Quintino, que é o cara que tem mais credibilidade, que cobre o Santos há mais de 2 décadas, fez mais de 1000 jogos cobrindo o Santos, soltou essa informação. É o Santos já pensando numa venda para tentar mudar o patamar do time? Ao mesmo tempo, o Arthur não veio. Não veio. E não veio porque o Santos não se dispôs a pagar o salário dele na totalidade, que é de 4 milhões de reais por mês. Então ele foi para o Girona, Grupo City, para tentar se reencontrar. A Juventus topou, porque com o Santos ela ia dividir os salários, ela ia ter que pagar 2 milhões por mês para o Arthur jogar aqui. Foi muito melhor para a Juventus ver o Girona assumir todo o salário do Arthur. Então assim, o que eu fico me perguntando é, se o Santos não aceitou pagar o Arthur, imagina porque não tem SAF ainda. Mas aceita pagar 8 milhões de dólares, que dá hoje, com o dólar a 6, minha matemática é péssima, então sempre tem que usar calculadora. 8 vezes 6 eu não sei fazer. 48 milhões de reais. Quase 50 milhas de reais. Da onde via esse dinheiro? Qual seria o método de pagamento? Me causa espécie, assim, me causa curiosidade para saber qual que é o planejamento orçamentário do Santos. Porque, gente, o Santos vendeu o Jair. Se o Santos tem condições de fazer uma proposta de 9 milhões de dólares pelo Nardoni, por que o Santos tinha necessidade de vender o Jair por 12 milhões de euros ao Botafogo? Um time que faz uma proposta de 9 milhões de dólares por um volante não pode vender um jogador para o mercado nacional, um zagueiro. Era melhor manter o cara aqui, cancela a venda. Se tem outro dinheiro que tá vindo aí, ninguém sabe da onde, cancela a venda do Jair, é nosso zagueiro titular. Ou não? Se o time tem dinheiro para fazer 9 milhões de dólares por um volante e tem um zagueiro certeiro que é ainda mais jovem, 3 anos mais jovem, por que não mantém o cara que desiste da negociação? Então, assim, são questões que eu, sinceramente, não estou entendendo com relação ao planejamento do Santos, porque algumas negociações você entende. O Tiquinho ser parte do pagamento do Jair, você entende. O Barreal e o Verón, que jogaram no Cruzeiro na temporada passada, vindo emprestado sem custo, você entende. O Neymar, mesmo que seja o Santos tivesse que pagar o dobro do que tem que pagar, você entende, porque funciona do ponto de vista financeiro, tá? Claro, do ponto de vista técnico, a nossa expectativa é que também funcione muito. Mas do ponto de vista financeiro, o Neymar se paga.
Quem mais o Santos trouxe? O Zé Ivaldo, cara, que assim, não é um jogador que eu contrataria, mas que veio também emprestado sem custos. Você entende. O Léo Godoy, que vem emprestado do Atlético Paranaense sem custos. Você entende. Agora o Santos fazendo uma que eu não entendi é 4 milhões e meio de euros pelo Tassiano. Isso eu não entendi e não vou entender nunca. Isso é um absurdo pra mim. Né? Como não entendia 7 milhões de euros pelo Thiago Maia. Mas o Santos não paga 7 milhões e meio pro Thiago Maia, vai pagar 9 pelo Nardoni? No caso de dólares. E o dólar e o euro estão bem próximos agora. A diferença é pequena. Não sei, cara, assim, me parece, pra sair essa notícia, me parece que aconteceu alguma coisa extraordinária com relação ao orçamento. E que essa coisa extraordinária pode sim mudar o destino do Jair. Há algumas pessoas aí dizendo que pode melar. O Jair, fato que ainda não assinou com o Botafogo. E essa coisa extraordinária pode ser SAF árabe, indício disso? Eu espero que sim, mas ao mesmo tempo espero que não, porque se for isso, a gente precisa saber que o Santos tem um rito. E por mais que a gente saiba que hoje o associado vai aprovar isso com massacrante maioria, precisa passar por tudo isso para o Santos se tornar, se for para se tornar, que se torne uma SAF oficial. Né? Não algo meio que, debaixo do tapete, dinheiro árabe vindo ali, esganando o Santos para depois obrigar o Santos a aceitar uma série de questões que não estavam acordadas. Isso eu temo. Então assim, eu queria realmente entender, e o Santos, assim, o Santos tem uma falta, de uma falta de transparência tão grande do ponto de vista orçamentário, que a gente não entende quais são as verbas. O Pedro Martins, quais são as verbas que esse cara tem para trabalhar? E se o Santos tem 8 milhões de dólares para comprar em alguém, tem que gastar num volante, embora eu tenha ficado muito impressionado com o Juan Nardoni, é ali que o Santos tem que gastar. Não é de repente num ponta direita que o Santos até agora não tem, embora venha trazendo o Gabriel Veron, não é o cara para ser titular, na minha opinião. Então assim, qual que é o planejamento do clube? Eu não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Fato é que gosto muito de Juan Nardoni. Eu acho que é um cara que pode engolir o meio de campo do Santos, vem para ser titular absoluto. O que você pensa sobre isso? Comente aí, deixa seu like, se inscreva no canal, se torne membro, ative o sininho para não perder nada. A gente vai se falando, um grande abraço e até a próxima.